Olá! Nesse vídeo nós vamos falar com vocês sobre a importância do reconhecimento das agroorganizações. Buscar criar uma verdadeira cultura de reconhecimento, porque nós precisamos de primeiro conhecer para depois reconhecer, uma vez que não se reconhece aquilo que não se conhece. Bem-vindo de volta ao nosso canal. Eu sou Edson Fontes, engenheiro agrônomo, que tenho procurado conversar com vocês sobre esse tema, gestão nas agroorganizações, fruto de um trabalho que desenvolvemos por várias décadas, dando treinamento, consultoria em várias organizações e depois procuramos sintetizar em um livro com o título de Construindo a Gestão das Agroorganizações, que tem sido o nosso fio condutor para essas discussões. Então, hoje, nós gostaríamos de conversar muito sobre a necessidade de reconhecer as agroorganizações. Só que, antes de reconhecer, nós precisamos de conhecer. Então, nós vamos ver as suas dimensões, as suas funcionalidades, conversar um pouco sobre ela, mostrar a grandeza desses números, para que a gente possa, ao estar construindo todo esse trabalho de conhecimento, a gente passa a reconhecer e, consequentemente, valorizar todo o trabalho de desenvolvimento do setor agropecuário, principalmente nos municípios e na região. Venham conosco para o nosso computador, que nós vamos conversar muito sobre isso. Nós gostaríamos de pedir que vocês se inscrevam no canal, que deixem o seu like, para que nós possamos crescer o canal e podemos estar aqui trazendo mais informações. Bem, ao tratarmos das agroorganizações, estamos tratando de um conjunto de organizações presentes em todo o território nacional. Talvez não exista no Brasil um setor capaz de juntar tantas organizações, milhões de organizações, com um propósito comum, que é de produzir algo que a sociedade precisa, como alimento, fibra, energia, madeira. Essas organizações alinharmos o seu pensamento, o seu propósito, apararmos algumas arestas que realmente existem, elas podem contribuir e fazer um trabalho muito importante. Elas podem, de fato, assumir o protagonismo de todo o processo de desenvolvimento do setor agropecuário em suas respectivas regiões. Elas podem tratar da inclusão, elas podem trabalhar a sinergia de uma maneira onde nós conseguimos juntar o agronegócio com a agroecologia. Para tudo isso, nós precisamos de valorizar essas organizações, de reconhecer. Mas a gente só realmente, voltamos a insistir nisso, a gente só reconhece aquilo que a gente conhece. Nós procuramos fazer um levantamento a nível do Brasil, e os números realmente nos deixam impressionados. Mas é preciso que esse levantamento seja ratificado em cada município ou região para saber o tamanho do conjunto agroorganizacional local, porque ali é que eles vão atuar e ali que vão agir. Nós vamos dar uma passada em todas essas organizações, procurando conhecê-las através de algumas das suas funções e conhecê-las através dos seus números, do tamanho, da sua dimensão. Mas, como eu disse, o ideal é que isso seja feito para cada município, para cada região. Pois bem, vamos começar conhecendo as agroorganizações, um pouco dessas agroorganizações, através da Secretaria Municipal de Agropecuária. É a única que pertence ao setor público. E isso tem uma razão de ser, porque é uma questão de ter sido eleito democraticamente a uma determinada equipe, e ela tem que ter a prerrogativa de coordenação de todo o setor agropecuário. Mas ela faz várias outras funções. Nós levantamos quantas são, e utilizamos para isso uma amostragem feita a partir do estado de Minas Gerais e extrapolamos essa amostragem para o resto do país. Nós gostaríamos de ter um dado talvez mais próximo, mas como amostragem, chegamos a 3.704 unidades, se as características do estado de Minas Gerais, que todo mundo diz que ele representa bem o país como um todo, estiver correto em relação a essa variável. Uma outra agroorganização importante são as cooperativas. Cooperativas talvez seja aquela que encarne a funcionalidade de uma agroorganização de apoio
da melhor forma possível. Vários serviços são prestados por inúmeras cooperativas. Acredito que a principal função delas é de comercialização, sim, mas elas atuam em vários outros segmentos. A comercialização, tanto do ponto de vista da aquisição de insumos, como da aquisição de insumos, às vezes máquinas, etc., como também na comercialização propriamente dita dos produtos agropecuários. A cooperativa é uma das formas mais importantes que existe para que o produtor tenha aumentado o seu poder de barganha. Por isso, essa função comercialização ela é muito importante. Nós levantamos, através da OCB de 2018, né, que havia 1.613 unidades de cooperativas do setor agropecuário no país. O Sindicato dos Produtores Rurais, além da sua principal função, que é a defesa da classe, ele atua muito também na área de prestação de serviço, podendo ser citado, por exemplo, declarações, né, imposto de renda, imposto territorial rural. São vários trabalhos, principalmente esses que demandam a utilização hoje da informatização, que se faz como apoio ao produtor. Trabalha muito também em programas de desenvolvimento e treinamento. Um dos trabalhos mais fortes que tem nos sindicatos hoje é o convênio com o Senar para fazer treinamento de mão de obra. Então, em relação ao seu tamanho, nós pegamos alguns dados aí da CNA e das federações e chegamos a 1.941 unidades desses sindicatos. Mas como você atua, né, alguns deles têm extensão de base, então passa de 2.000 municípios atendidos pelos sindicatos. O Sindicato dos Trabalhadores, além da sua principal função, que é a defesa da classe, trabalha muito, né, em programas de sustentabilidade, faz um trabalho interessante aí, em termos de apoio a assentados de reforma agrária, na área social, valorizando as mulheres, os jovens, né, quilombolas. Então, é um trabalho bastante intenso que se faz. E a dimensão, né, desse conjunto de organizações, ela está por volta de 4.000 unidades, segundo dados que foram nos passados diretamente pela Contar. A Associação dos Produtores Rurais tem, talvez, como sua principal característica o fato de ser uma organização muito fácil de ser estabelecida. 2 pessoas podem criar uma associação, então ela é muito fácil de ser estabelecida e talvez seja aquela que esteja mais próxima do produtor e que ele sente por ela uma sensação de pertencimento maior do que as demais. A sua principal função é buscar soluções para os problemas de interesse comum, mas na verdade elas também fazem uma série de outros papéis. Por exemplo, hoje existe um trabalho bem intenso na área de venda, Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. Elas conseguem fazer aí a colocação dos produtos dos produtores com certa facilidade para os órgãos públicos. Nós levantamos o dado aí do IBGE e, com certeza, esse dado está muito subestimado, né, mas foi o dado que nós conseguimos achar, em 10.373 unidades. Uma outra agroorganização de extrema importância são as agroindústrias familiares. Né? Obviamente que a sua principal função é fazer o processamento da produção e, com isso, agregação de valor. Elas cumprem então, aí, de verticalização da produção de uma maneira onde você consegue aumentar o período, né, para comercialização dos produtos, em função da perecibilidade de alguns. Então, existe uma importância enorme também nessas organizações. Nós levantamos, aí, através do Censo Agropecuário, do último que soltou o dado de 2017, e chegamos a mais de 1,5 milhão de unidades, 1.527.056. E, finalmente, chegamos naquelas organizações que são a razão de ser das demais. São graças a essas organizações, tanto a empresa rural patronal quanto a empresa rural familiar, que as outras existem. Né? Caso contrário, não haveria menor motivo para que as outras pudessem existir, já que elas existem, ou, no caso da agricultura, da agroindústria, para processar os produtos, e no caso das demais, para apoiar quem produz ou processa algum produto agropecuário. Então, qual a principal função? Por exemplo, no caso da empresa rural patronal, é sim a produzir em escala, produzir e comercializar em alta escala. Hoje é responsável aí pela manutenção da balança comercial brasileira com superávit. Ela faz um trabalho extremamente importante e elas
estão aí distribuídas no país todo. Nós encontramos aí, segundo o Censo Agropecuário, 1.175.916 unidades. E a outra, também de extrema importância, né, que além da função de produzir para o consumo, ela procura, através da produção do excedente, cobrir as outras despesas da família. Essa é uma função, além de econômica, social. Nós temos hoje aí 3.897.408 unidades, segundo o Censo Agropecuário. Somando todo esse, estamos falando aí em 6.622.011 unidades. Acreditamos, inclusive, que esse número é um pouco acima, mas foram os dados que nós pudemos levantar. E com relação às suas funcionalidades, também nós apenas demos uma passada rápida e as pessoas possam ter um pouco mais de informação. Quem, né, procure pelo nosso livro, está bem detalhado lá, né? E, inclusive, nós pedimos mesmo que vocês ajudem adquirindo o nosso livro, Construindo a Gestão das Agroorganizações, né? E nos siga no canal do YouTube, para que a gente possa estar trazendo mais informações com relação a esses dados e fortalecendo o canal. Se você achou que essas informações são importantes, né, deixe o seu like, comente, compartilhe, salva, enfim, vamos procurar interagir. Nosso muito obrigado.